Olá, igreja, graça e paz, Deus abençoe a todos. Seguimos aqui nossa caminhada virtual, e graças a Deus por isso, né? Porque seria muito mais difícil nesse momento de isolamento se não tivéssemos essa ferramenta, pelo menos para mim seria mais difícil. Então, graças a Deus porque nós temos ao nosso alcance essa ferramenta e podemos assim estar compartilhando, estar orando uns pelos outros, estar compartilhando da palavra de Deus. Somos gratos a Deus por isso, porque somos igreja, a igreja continua funcionando, né? Como já muitos disseram, a igreja somos nós, a igreja não está fechada, mas é sempre melhor juntos, né? Sempre melhor caminhando junto. Como hoje em dia só pode virtualmente, então que seja online. E estamos aqui para compartilhar hoje mais uma porção da palavra do Senhor, nesse tempo diferente que nós vivemos, um tempo inédito. Eu não sei se em toda a história da humanidade, mas pelo menos nessa geração, décadas para cá, é algo inédito você viver nesse isolamento e nesse medo constante que há na sociedade em relação aí não só à doença, não só à questão de saúde, mas em relação à economia, à vida financeira, muitos perdendo emprego, muitos tendo o seu ganho, que era informal, diminuído ou até mesmo anulado nesse tempo. Então é um tempo em que nós estamos tendo, quem não sabia, aprender, mas mesmo quem já sabia esperar e entregar nas mãos do Senhor, tem sido um desafio, porque estamos sendo, caso obrigados, é uma circunstância nova em que está nos obrigando a esperar. Não temos o controle da situação. Na verdade, nós quase nunca temos o controle da situação. Nós achamos que temos, né? Nos dá a liberdade que nós temos, nos dá a sensação de que temos o controle, mas não temos. Nesse momento em particular, nós sabemos e temos a certeza de que não temos. E temos que esperar. E é nisso que eu gostaria de estar meditando hoje, de estar compartilhando com os irmãos a questão do esperar. O esperar que sempre foi um desafio para o homem. Desde o início nós vemos e ouvimos várias histórias de personagens bíblicos em que não conseguiram esperar, não souberam esperar. Sofreram consequências ruins por isso? Sim, sofreram. Mas Deus, dentro do seu propósito, realizou tudo o que tinha que ser realizado no seu tempo e não no tempo deles. Assim é até hoje, porque a palavra nos garante que Deus não muda. Ele é o mesmo antes, hoje e será eternamente. Então, independente da minha aflição, independente da minha angústia, tudo vai ser realizado no seu tempo. Já não deveria ser um desafio tão grande para nós, cristãos. Já era para nós estarmos já acostumados e no sangue, já essa questão do esperar, do confiar. Mas continua sendo um desafio, porque, pelo menos para mim, muitas das vezes é um desafio, porque nós somos limitados, né? Temos as nossas limitações. Não deixo de confiar, tudo que eu já passei na vida, e em momento algum deixei de confiar em Deus, deixei de esperar nele, mas é difícil, é um desafio esperar. E o texto que eu queria compartilhar com os irmãos, queria tomar como base, fala disso, fala de esperar. É um texto bem conhecido nosso, está em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Eu queria orar para a gente começar esse compartilhar. Senhor, sou grato a Ti, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos dá e por esse momento em especial em que vamos compartilhar da Tua palavra, Deus. Clamo a Ti, mais uma vez, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a Sua palavra venha renovar as nossas forças, fortalecer a nossa fé, ó Pai, que venha sarar as feridas e que possa nos encher de paz, de esperança,
de confiança, ó Deus, para enfrentarmos esse momento que estamos vivendo, ó Deus. Perdoe as nossas falhas, perdoe-nos, ó Pai, por tudo que fizemos que não te agradou, Senhor. Limpa o nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, esperar, como nós estávamos falando, continua sendo um desafio. Nessa era, eu acho que tem sido um desafio ainda maior, porque, como diz um filósofo alemão, ele diz que nós vivemos a era do desempenho, a era do cansaço. Seria a sociedade do desempenho. O que seria isso, segundo ele? A sociedade do desempenho é aquela sociedade que vive sempre em busca de conquistas, sempre em busca de ter, sempre em busca de ter mais, não só materialmente, mas mais conhecimento, mais reconhecimento, ter suprido as suas expectativas, e não só as suas expectativas, mas também a dos outros, a dos que nos cercam, ter reconhecimento, ser bem-sucedido aos olhos dos outros. Não basta mais eu me satisfazer comigo mesmo, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, mas eu preciso também alcançar a expectativa dos outros. Eu preciso ser visto como alguém de sucesso, alguém que conquistou e que chegou no topo, no máximo, aonde poderia chegar. E essa luta toda, esse desempenho todo, traz cansaço, esse desempenho todo traz angústia, porque, segundo ele também, é uma correria desenfreada, ela não acaba nunca. Quando você conquista algo, você tem sempre mais alguma coisa para conquistar. Você correu atrás de alguma coisa e alcançou, mas vai ter sempre mais alguma coisa em que você vai precisar correr para alcançar. Isso não termina, isso é angustiante. Nunca sentimos no coração a satisfação, o gozo pleno diante daquilo que nós temos. Isso daí, a questão de conquistar, eu queria deixar claro, a questão de conquistar, a questão de querer ter, de ser bem-sucedido, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Nós não podemos viver diferente disso, uma vida entregue à mediocridade, uma vida entregue à miséria. Nós devemos, aquilo que nós temos, nem sempre é aquilo que deveríamos ter, devido à realidade que nós vivemos no nosso país, no nosso estado. Então nós sabemos que não temos tudo aquilo que teríamos que ter por direito, na questão de educação, de saúde, de segurança pública e tudo mais. Nós não temos estrutura para nos dar, de repente, aquele empurrão para alcançarmos algo mais, mas com aquilo que nós temos em mãos, mesmo que limitado, devemos fazer o nosso melhor. Isso não tem erro algum nisso. Devemos buscar conquistar aquilo que está ao nosso alcance. A questão é que nessa busca desenfreada, como o filósofo diz em relação ao desempenho, nós deixamos para trás algumas coisas que são importantes. Nós deixamos para trás coisas ligadas ao relacionamento familiar, relacionamento com a sociedade, com amigos. Nós deixamos para trás um cuidado maior que nós deveríamos ter conosco mesmos, na saúde física, na saúde mental. Nós deixamos para trás muito de um relacionamento com Deus que nós deveríamos ter mais profundo, e nós não conseguimos alcançar ainda esse relacionamento profundo devido a essa correria que nós temos, e acaba que Deus ele vai sempre ficando em segundo, terceiro plano, assim como muitas das vezes também a família, a esposa, filhos, e nós mesmos vamos ficando em terceiro, quarto plano. Tudo porque o desempenho, as conquistas, o reconhecimento está lá em primeiro plano, em primeiro lugar.
e nós não conseguimos, como não conseguimos esperar, descansar, aguardar, nós nos desgastamos, nos cansamos por completos nisso. E isso daí é mais prejudicial ainda, mais impactante, porque nós levamos isso, essa questão do desempenho, do não saber esperar, para o nosso relacionamento com Deus. Esse é o grande problema do negócio, porque a gente começa a tratar Deus dentro dessa expectativa. E Deus também tem que mostrar desempenho. Deus também tem que mostrar desempenho o tempo inteiro. Ele tem que estar mostrando que está trabalhando e está fazendo por mim o tempo inteiro. Ele tem que me entregar o tempo todo. No momento em que eu sinto que algo está faltando, que parece que ele não está me ouvindo, parece que ele não está fazendo, parece que as coisas estão meio que perdidas no ar, eu já volto as minhas costas para ele, eu já saio e eu já busco outras saídas. Foi assim com o povo de Israel? O povo de Israel, ele sai do Egito, ele vai para o deserto, e tem um momento em que Moisés diz que precisa de um tempo, ele ia subir ao monte para falar com Deus. E ele sobe, e ali ele demora 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A palavra diz que ele fica lá 40 dias, cerca de 40 dias. E o povo fica ali inquieto, porque o povo começa a questionar. Ele nos abandonou? Ele foi embora e nos deixou aqui? Será que Deus o consumiu? Isso deve ter passado na cabeça do povo. Será que Deus se desagradou dele? Ele fez alguma coisa errada? Ele nos deu uma direção errada? E será que Deus ali consumiu ele? E ele não voltará mais? Precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa. O povo não conseguia esperar, não conseguia aguardar, não conseguia suportar aquele silêncio de Deus. E o silêncio até de Moisés, no caso, que não estava ali com eles, o líder deles. E o que eles fazem? Eles correm para Arão e falam com Arão. Arão, nós precisamos construir um Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não dá para ficarmos do jeito que está. Nós estamos perdidos. Nós precisamos ter um Deus para adorar e para seguir. E é assim o nosso relacionamento com Deus, né? Porque quando a gente não consegue esperar, quando a gente não sabe aguardar no Senhor, quando a gente não confia o suficiente, a gente acaba construindo ídolos. A gente acaba colocando à frente de Deus e acima de Deus muitas outras coisas e que vão nos afastando dele, vão nos tornando seres humanos ainda piores, ainda mais necessitados. O povo, no caso, foi Arão, e é engraçado que você vê que Arão não era qualquer um. Arão era um líder, ele também era um sacerdote, e foi ungido por Deus, de verdade, consagrado por Moisés. Então ele era alguém colocado por Deus ali naquele lugar para aquele povo. Mas Arão teve o seu momento, porque às vezes também a liderança ela não consegue suportar essa pressão e ela acaba cedendo a massagear o ego do povo, acaba cedendo aí a fazer o que o povo está querendo para que o povo possa se sentir melhor, para que a pressão possa diminuir, seja lá o que for. E Arão cedeu e ali eles começaram a bolar o que seria feito, até que Arão chegou e decidiu por um bezerro de ouro. Eu não sei porque o bezerro, mas ele escolheu o bezerro de ouro. E o bezerro ele foi feito com ouro, aquele ouro, aquelas joias que foram dadas pelos egípcios para o povo de Israel quando eles deixaram o deserto. Foi meio que um pagamento, uma recompensa, uma compensação, seria assim, pelo tempo em que o povo de Israel ficou ali sofrendo no Egito, sendo escravizado e maltratado pelo povo do Egito. Então, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, ele manda com que o povo do Egito dê do seu ouro, das suas joias para o povo de Israel. E o povo de Israel sai dali rico, sai dali cheio de joias. E com aquilo que foi bênção de Deus para eles, eles constroem um ídolo, um bezerro de ouro.
Quer dizer, aquilo que um dia foi bênção de Deus para eles, para suprir as suas necessidades, para os abençoar ali na sua caminhada no deserto, na sua chegada a uma nova terra, numa reconstrução de vida, eles pegaram e transformaram num ídolo para substituir esse Deus. Assim também nós fazemos muitas das vezes. Nós viramos as costas para Deus quando nós achamos que Ele não está suprindo, quando achamos que Ele não está respondendo como nós gostaríamos que Ele respondesse. Só que a palavra ela nos diz também que nós que esperamos no Senhor, somos como ribeiros, somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no seu tempo dá o seu fruto, na estação própria dá o seu fruto. Ela passa por todo um processo. Ela tem o tempo de perder as suas folhas, ela tem o tempo de florescer e o tempo de dar frutos. Assim somos nós, a palavra é bem clara quanto a isso. Assim Deus trabalha. Deus trabalha no seu tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Todos os propósitos de Deus vão ser realizados, tanto macro como aqueles individuais, para a minha vida, para a sua vida. Todos eles vão ser cumpridos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas nós devemos aprender a esperar, a descansar no Senhor. Ele tem prazer nisso. O salmista, depois de muita luta, né, de muito experimentar dentro dessa relação com Deus, de passar por momentos difíceis e ter que aguardar no Senhor, né, Salmos 40, ele diz que esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um lamaçal e firmou sobre a rocha. Ele aprendeu, com tudo que ele passou, ele aprendeu. Lá no Salmo 121, ele diz que eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está aguardando o socorro dele, mas ele sabe que o socorro dele, de onde vem? O socorro dele vem do Senhor. E nessa espera, essa relação de espera e descanso, não é aquele descanso em que nós corremos, e aí cansamos e descansamos. Depois nós corremos, cansamos e descansamos. Não é isso. O texto que nós lemos, em Isaías 40, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovar as suas forças é diferente de descansar. Porque a proposta de Deus aqui não é em você correr, se cansar, descansar e depois voltar a correr. Mas quando você, depois de correr, descansar no Senhor, você ouvir aquela voz do Espírito Santo falando para você assim: mas você vai continuar correndo da mesma maneira? Você vai continuar correndo no mesmo caminho? Você vai continuar nessa jornada com as mesmas pessoas, com os mesmos hábitos? Você vai seguir da mesma maneira? Você só parou para descansar e vai continuar com a mesma realidade que você tinha antes? A proposta de Deus aqui no esperar, os que esperam no Senhor, é renovar. Renovar é ter algo novo. É ter uma novidade de vida. Eu vou ter agora um novo caminho. Eu vou correr de uma maneira diferente. Agora eu vou correr e não vou mais me cansar. Vê como é que é diferente? Agora eu vou subir e não vou mais me cansar. Agora eu vou continuar, assim como a águia. A águia, eu lembro desde adolescente, sempre ouvi aquelas histórias da águia e que ela sobe na mais alta colina, de tempos em tempos, para a troca ali das suas penas, seu pico, das suas garras. Depois nós aprendemos que
Não é bem assim, achar uma colina mais alta, mas a águia realmente ela tem vários ciclos na sua vida em que ela troca ali as penas, troca ali as garras, o bico, e ela é renovada novamente para seguir a sua caminhada. Nós precisamos, assim, nos renovar a cada dia diante do Senhor. Nós precisamos nos alimentar dele, nós precisamos nos encher dele para que possamos resistir às noites, possamos resistir os dias maus, possamos resistir os tempos mais difíceis. E muitas das vezes essas noites, esses momentos de escuridão, eles são longos, eles são demorados, são para o nosso corpo, para a nossa alma, cansativo, desgastante. Então nós precisamos desse renovo. O apóstolo Paulo também fala desse renovo. Lá em Romanos 12, ele fala que não devemos nos moldar a esse mundo. Esse sistema, por exemplo, a era do desempenho, como é hoje, não devemos nos moldar. Não devemos viver como a sociedade vive. Não devemos agir como eles agem. A expectativa que eles têm, a toda a busca que eles têm desenfreada, não deve ser compartilhada conosco. Não devemos viver dessa maneira. Devemos, sim, renovar o nosso entendimento para que possamos viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É no dia seguinte dessa renovação que nós conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas das vezes nós não experimentamos porque nós não somos verdadeiramente renovados. Nós falamos que deixamos na mão de Deus, que esperamos em Deus, mas a gente, na verdade, está só parando para dar uma descansadinha. E a gente volta a correr da mesma maneira. Como a gente coloca na mão de Deus, rapidinho, e daqui a pouco tira e volta a correr. A gente não confia o suficiente para esperar. Essa relação de confiar, muitas das vezes, para a gente, é um pouco complicado, um pouco difícil, porque eu já ouvi muito se falar em confiar em Deus, ter fé, porque aí a fé vai mover a mão de Deus. E eu sempre achei isso um pouco estranho, porque eu fico imaginando Deus lá sentado e a minha fé crescendo e aumentando a minha fé, e a mão dele mexendo, indo para o lado, balançando, e ele dependendo disso para poder ver a sua mão se mover ali na direção que até ele mesmo gostaria, fazer aquilo que ele mesmo gostaria de fazer por mim. Então fica nessa dependência, é um pouco estranho isso. E eu considero já há muito tempo que fé não é isso. Confiar em Deus não é isso. Confiar em Deus e ter fé é justamente descansar no Senhor. Descansar no Senhor, aguardar no Senhor, é entregar tudo a Ele e esperar. Mas aí você me pergunta, meu irmão, diante dos seus problemas, você não vai fazer nada? Não, vou aguardar. Mas você vai deixar tudo acontecer, você está vendo tudo acontecer e tudo de repente andando para trás e você nada vai fazer? Não, eu vou aguardar. Porque eu confio que Deus está trabalhando. Isaías também, lá no seu último capítulo, ele fala que ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam em todo tempo, em todo momento. Então eu confio que ele está trabalhando, eu espero. E isso Deus ensinou ao seu povo, ao povo judeu, com o Shabat, que é o sábado. O sábado, quando Deus institui ali a questão do sábado, o que ele estava querendo trazer para o povo judeu, era que tem os momentos na vida em que tem que parar e não fazer nada. Existem algumas linhas de rabinos, né? Judeus, rabinos, existem algumas linhas, e tem uma linha de rabinos que defende até que se a tua casa pegar fogo no dia de sábado, no Shabat, você não apague. Deixa ela lá pegando fogo. Deixa acontecer o que tem que acontecer. Mas não se mexa. Não faça nada. São radicais nessa questão do esperar e confiar. Por quê? Qual o sentido disso?
que Deus queria trazer, o que de repente esses rabinos são mais radicais querem trazer, é que no dia seguinte, quando eu acordar, quando eu me levantar, tudo vai estar ali. O sol vai nascer de novo. As misericórdias de Deus vão se renovar novamente. Os problemas vão continuar ali. Nada vai ser alterado. Independente da minha presença ali ou não, nada vai ser alterado. Então, eu preciso aprender a confiar, a esperar e descansar no Senhor. Nós, muitas das vezes, queremos resolver da nossa forma, e isso é muito natural nosso, né? Porque nós não queremos, não é só os nossos problemas que nós queremos resolver da nossa maneira. Muitas das vezes os problemas dos outros nós também queremos resolver da nossa maneira. Às vezes pessoas vêm nos procurar com dificuldades, com problemas sérios, graves, e esperam por conselhos, esperam por ajuda, e às vezes nós, na ânsia de querer ajudar, eu pelo menos sempre quero muito ajudar, mas muitas das vezes eu não sei direito o que dizer, não sei o que fazer, e tudo que eu tenho para fazer, para oferecer àquela pessoa, é um ombro amigo e oração. Quando na verdade, oração não devia ser a última opção, tudo o que restou, mas devia ser o principal, devia ser realmente a única coisa que eu tenho, mesmo com tudo que eu tenho ao meu redor. O principal e o fundamental é a oração, é colocar na mão de Deus, é esperar nele. Só Ele pode fazer e só Ele pode realizar. E o meu convite hoje para os irmãos é que você possa colocar diante do Senhor todas as suas angústias, todas as suas dificuldades. Eu não sei se você está vivendo aí um problema de saúde, financeiro nos tempos de hoje, problema familiar, mas independente de qual seja o problema, mesmo que você ache que se você esperar mais um dia tudo vai se desmoronar, não importa. Se você vê desmoronando, assim como o rabino que deixa a casa pegando fogo, deixa desmoronar. Mas espera no Senhor, aguarda no Senhor, confia nele, que Ele vai fazer. Ele tem os seus meios, Ele renova, Ele dá um caminho novo, Ele dá estratégias novas, Ele dá uma visão nova, Ele dá ânimo novo, forças novas, Ele dá novas companhias, Ele renova tudo, Ele dá tudo novo. E com essa renovação, tenho certeza que você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, confie no Senhor. Espera nele, não entre nesse desespero dessa sociedade em busca do desempenho, em busca de ter que realizar, e principalmente não transfira isso para Deus, em que Ele tem que fazer o tempo inteiro o que você quer, tem que suprir as suas expectativas do jeito que você quer, porque Ele não é nosso robô, Ele não é nosso empregado, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu sou o que Ele quer, eu estou onde Ele quer, e eu vivo o que Ele quer, eu tenho o que Ele quer, o que Ele me permite ter, e é assim que tem que ser. E quando eu me pegar inconformado com isso, eu preciso me prostrar diante dEle, pedir perdão e abrir meu coração diante dEle para que Ele possa novamente renovar, me colocar num caminho novo, numa perspectiva nova, para que eu não perca, assim, essa experiência maravilhosa de viver a vontade boa, perfeita e agradável dele. Então, espere, irmão. Espere, aguarde. Confie no Senhor. Não importa quanto dure essa noite e esse tempo escuro. Espere para que você possa viver essa vontade perfeita e agradável. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar, que Ele possa hoje mesmo, agora, renovar as nossas forças, que Ele possa agora renovar o nosso entendimento, que Ele possa agora renovar
esse nosso caminhar, que nós possamos agora caminhar e não cansar, subir e não desanimar, que nós possamos ser constantes no Senhor, constantes naquilo que acreditamos, naquilo que esperamos, porque não é uma esperança vã, como dizem, é um esperançar. Nós esperamos algo que nós sabemos que está ali, sabemos que vamos ter, então nós devemos agir como alguém que vai receber e devemos estar nos preparando para receber, porque é assim que vai ser. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir e Ele vai entregar no seu tempo. Que Deus nos abençoe e que você seja feliz nesse novo tempo em que Ele renovou a partir de hoje. Amém.